Olá pessoal, este é o primeiro episódio da série A Arte do Bem Viver, temporada Assim Falou Zaratustra de Nietzsche. Gostaria de agradecer o apoio, as belas considerações e palavras que eu tenho recebido, né, falando sobre essa série. Se você está gostando, não deixe de seguir meu canal no YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você gosta. Vamos lá, Nietzsche foi um filósofo alemão do século XIX, morreu no ano 1900 como um ilustre desconhecido e veio a se tornar no século XX um dos mais influentes pensadores. A sua filosofia influenciou meio mundo, né? Desde movimentos contestatórios, psicologia, a psicanálise, as ciências sociais, a história, etc. O objetivo dessa série não é falar para os acadêmicos, não é falar para os especialistas em Nietzsche. Nietzsche é um autor complexo. Eu pretendo aqui refletir a partir da obra Assim Falou Zaratustra de uma forma clara, prática e terapêutica. Assim Falou Zaratustra, a obra-prima de Nietzsche, não foi escrito de uma forma clássica de um tratado de filosofia. Ele pode ser lido até mesmo como um romance, né? Escrito na forma de versículos, traz ali de uma forma sintética toda a filosofia do autor, mas é também um texto de grandeza literária e um dos mais belos livros da história da literatura. Ao longo dessa série, vamos aos poucos entrelaçando a vida de Nietzsche, o texto e o contextualizando. Algumas pessoas podem estranhar eu ter colocado Assim Falou Zaratustra como uma das obras-primas da sabedoria universal. Muitas pessoas podem até duvidar, né, de que esse livro possa servir como um livro de desenvolvimento pessoal. Mas ao longo dessa série eu me propus o desafio de demonstrar o quanto este livro já merece ser colocado nesse lugar. Quando dou aula de filosofia para os meus alunos do curso de psicologia, a aula de Nietzsche, sem dúvida alguma, é uma das mais divertidas e agradáveis. Nietzsche é um autor que produz ódios e amores loucos, desenfreados. Temos aqueles que se encantam com as suas ideias, seus olhos brilham, parece que ele está dizendo tudo aquilo que eles já pensaram, mas não tiveram coragem de verbalizar. Outros, entretanto, cruzam os braços, trincam os dentes e começam a respirar pelo diafragma, sinal de raiva e de ódio pelas ideias contestadoras e brilhantes desse pensador. Ame-o ou odeie-o, Nietzsche é um autor que não deixa ninguém indiferente. Neste primeiro episódio da série, pretendo encarar uma das questões mais espinhosas e difíceis da obra. E também um dos motivos de tanto ódio acumulado contra Nietzsche, principalmente vindo de alguns grupos religiosos. Vou usar na minha interpretação, e me arriscar a dizer que Nietzsche, por usar uma linguagem poética, metafórica, polêmica e muito forte, foi mal interpretado. Nas suas afirmações mais duras, incisivas, polêmicas, não há somente uma crítica profunda, mas também uma sabedoria desconcertante. Nietzsche é um daqueles autores que mudam a vida da gente quando lemos. Nesse episódio 1, eu quero olhar para o prólogo e as seções 1 e 2 da obra. E o autor abre a sua obra nos contando que, aos 30 anos de idade, deixou Zaratustra sua terra natal e o lago da sua terra natal, foi para a montanha, gozou ali durante 10 anos do seu próprio espírito e da solidão, sem deles se cansar. Até que Zaratustra se cansa da solidão e vai buscar os homens. Ele olha para o sol, grande arquétipo, e diz: aborreci-me da minha sabedoria como a abelha do mel que a juntou em excesso. Preciso de mãos que para mim se estendam. É preciso que eu baixe as profundezas, como faz isto à noite, quando desapareces atrás do mar, levando ainda a luz ao mundo ínfero, ó astro opulento. Está falando do sol, né? Quando o sol se põe. Isso me lembra o Eclesiastes, né? No nosso primeiro episódio da série de Eclesiastes, quando Kohelet diz que há muita dor na sabedoria e que até todo esse acúmulo de conhecimento é como o vento que passa. Não faz sentido a sabedoria que não é compartilhada.
o conhecimento que é guardado para si. O sábio sente-se movido como que por uma força sobrenatural a compartilhar o que sabe. Vieram me perguntar o que significa a saudação do final dos nossos vídeos, saudações de Caronte. Caronte é um personagem mitológico, barqueiro que transita entre os mundos e traz mensagens, né? Ele vai às profundezas do Hades, mas volta para contar o que viu, né? Tem muito de Mercúrio também. Zaratustra faz aqui um movimento de descer ao mundo ínfero, onde estão os homens. Zaratustra quer voltar a ser homem. Aqui certamente o jogo de Nietzsche com a ideia da encarnação, né? Essa encarnação como um ato da vontade do próprio Zaratustra. Assim começou o ocaso de Zaratustra, diz o texto. Então Zaratustra desce a montanha e encontra um santo. Zaratustra caminha como um dançarino. Está mudado ao descer da montanha, tornou-se uma criança. Observa o santo. E o santo perguntou a Zaratustra: o que você está fazendo aqui, meu irmão? Então Zaratustra responde que ama os homens. O santo então tenta argumentar com Zaratustra, dizendo que já amou os homens, mas agora ama Deus. Por isso se isolou dos homens, porque o amor aos homens o mataria. Zaratustra estranha e pergunta: o que faz um santo na floresta? Gente, o que faz um santo na floresta? O movimento de Zaratustra é exatamente o oposto. Enquanto um se isola dos homens, o outro se vai para os homens. O que faz o santo na floresta? Indagou Zaratustra. O santo respondeu: faço canções e as canto. E quando faço canções, rio, choro e falo de mim para mim. Assim louvo Deus. Cantando, chorando, rindo e falando de mim para mim, louvo Deus, que é o meu Deus. Mas tu, que nos trazes de presente? Ao ouvir essas palavras, despediu-se Zaratustra do santo, dizendo: que teria eu para dar-vos? Mas deixai-me ir embora depressa antes que vos tire alguma coisa. E assim se separaram, o velho e o homem, rindo como dois meninos. Mas quando ficou só, Zaratustra falou assim ao seu próprio coração: será possível? Esse velho santo, em sua floresta, ainda não sabe que Deus está morto. É com essa bomba que Nietzsche termina a sessão 2. Nietzsche passou a ser conhecido por muitos como o cara que diz que Deus está morto. Fizeram filme, fizeram série, Deus não está morto. Interessante como é contraditório, né? Algumas pessoas afirmarem crer num Deus todo-poderoso, soberano, Senhor dos céus e da terra, e ao mesmo tempo sentirem-se na obrigação de defendê-lo, como se ele não tivesse poder suficiente para defender a si próprio e a sua honra. Algumas religiões ensinam inclusive que atentar contra Deus é motivo de morte. Se um Deus precisa disso, não é um Deus forte, é um Deus fraco e covarde. O que Nietzsche então quer dizer em seu texto com esta afirmação polêmica? Devemos lembrar que este não é um tratado filosófico ou teológico. Não é provas da existência de Deus segundo Tomás de Aquino, não é isso. Chegamos então ao cerne do nosso vídeo de hoje, primeiro episódio da série Assim Falou Zaratustra. Aqui eu sei que eu estou pisando num terreno pantanoso e perigoso. Muita gente já pode deixar de seguir, de assistir a série, mas eu vou encarar. Se você vem para o bem, fique. Mas eu quero deixar claro, eu não estou aqui para pagar pedágio para religião nenhuma. Eu quero somente pensar à luz da sabedoria universal, a partir de um propósito prático e terapêutico. O que significa a afirmação de Nietzsche? Deus está morto. Nós precisamos aqui nos desprender das seduções da linguagem. As palavras servem para veicular ideias e valores. Não vamos nos prender ao signo, mas ao significado. O que o autor faz aqui é um ataque bem direcionado à ideia de Deus. Não é a existência de Deus que está sendo posta em discussão, mas uma certa ideia de uma certa experiência com este signo, Deus. Usando este signo, adotando esta palavra, podemos representar inúmeras coisas.
Desde a primeira metade do século XIX, com o livro A Essência do Cristianismo, Ludwig von Feuerbach já nos advertiu sobre como a ideia de Deus traz consigo uma projeção agigantada de valores puramente humanos. Deus como projeção. Projeção de quê? A pessoa usa o signo Deus e projeta um chefe, um general, um déspota, um juiz, um legislador, um guardião da moral, um velhaco pudico. Para outros, o signo Deus é uma representação ou uma antirrepresentação da sua figura paterna, do seu pai. Se o pai é um déspota, vingativo, controlador e autoritário, Deus também é assim. Ou exatamente o contrário. Mas a figura de referência é sempre o pai terreno. Para outros, Deus é simplesmente o representante de uma determinada instituição, o chefe maior da instituição, o topo da burocracia, o Deus burocrata. Eu ousaria dizer que em grande parte das experiências das pessoas e das instituições com esse signo Deus, na verdade é um ídolo, morto e vazio. Santo Agostinho, nas suas confissões, que relatam a sua jornada espiritual ao longo de uma penca de religiões disponíveis, na época, dirá que a sua inquietude, a sua busca só chegou ao fim quando ele parou de buscar Deus lá fora, o pai, o imperador, o general, o legislador, o burocrata da religião, e encontrou Deus ao cavar as profundezas da sua psique, da sua alma em grego. Ele estava lá dentro e o buscava, no movimento interior. O interessante é que incontáveis tradições religiosas contam a mesma coisa. Parece haver sempre uma disputa entre o Deus que está lá fora, e os seus adeptos e religiosos, e o Deus que está aqui dentro. Quando num dos evangelhos, Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Um é o Deus e o outro é um ídolo. Um ídolo sutil, com o mesmo nome, mas tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem boca mas não fala, e tem muitos guardiões zelosos pela sua defesa. Enquanto se olhar para fora, há de se encontrar Deus o ídolo. É preciso olhar para dentro, para as profundezas da psique. É preciso matar o ídolo para encontrar Deus. Este Deus que está lá fora precisa ser morto, para que o Deus que habita aqui dentro possa se revelar. Aquele santo, de Zaratustra, ainda não sabia que Deus está morto. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma linda canção do Gilberto Gil, que expressa isso de uma forma poética e muito precisa. Salve Gil! Não esqueça de deixar o seu like, siga o meu perfil. Um beijo grande para todos e todas. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar não vai dar em nada, nada, nada.